Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudos espiritualistas, estudos filosóficos, estudos que fazem trazer para nós, para o nosso coração, algum tipo de acréscimo no entendimento, para que possa melhorar um pouco o nosso estado consciencial, as nossas reflexões sobre a nossa própria existência. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho, meus amigos, sobre um capítulo dessa obra aqui, que é a obra Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, que escreveu através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Nesse capítulo, o benfeitor aborda algo muito interessante, meus irmãos. Ele fala sobre poderes ocultos, que é o título do capítulo, e ele reflete um pouco sobre esse estado de alma mais emancipado que algumas pessoas, alguns seres que descem aqui na Terra demonstram. O maior deles é Jesus, e que esse estado faz com que esses seres façam prodígios, como curas, em várias tonalidades, E Emmanuel vem refletir de uma forma bem concisa e direta que todos nós que nos consideramos discípulos de Jesus, todos nós seres humanos que procuramos caminhar no caminho do Mestre, apesar de saber a nossa imperfeição, apesar de saber a nossa pequenez, todos nós nos esforçamos em viver de acordo com os princípios do Evangelho. E muitas vezes nós queremos adquirir poderes ocultos, poderes, entre aspas, sobrenaturais, que na verdade não são sobrenaturais, mas são uma força magnética que esses grandes mestres têm, porque eles estão em conexão profunda com Deus, com o Criador, com essa fonte divina. Então eles conseguem, através das suas ações, das suas palavras, do seu magnetismo pessoal, da sua aura, promover mudanças muito latentes naqueles que estão perto deles. Muitas vezes nós buscamos essas aquisições. Porém, Emmanuel vem nos chamando aqui a atenção de uma forma muito fraterna, mas muito firme, de que qualquer aquisição que queiramos ter no campo da espiritualidade passa pelo princípio da caridade, passa pelo princípio de ser útil aos outros, de fazer o bem ao outro, sendo que qualquer aquisição interior não fica em nós mesmos. O indivíduo, por exemplo, que se diz com muita fé, mas que em sua vida vive uma vida egoística, vive uma vida que não procura ajudar ninguém, só a si mesmo, na verdade, essa fé é falsa. Na verdade, essa fé não existe. Pois, como diz Tiago, a fé sem obras é morta, ou seja, ela não existe. A verdadeira fé, quando se apossa do indivíduo, quando o indivíduo se abre para a verdadeira conexão com o Criador, naturalmente faz uma revolução dentro dele mesmo, e essa revolução interna, ou podemos chamar reforma íntima, se manifesta para o mundo através da prática do bem. Então, se queremos saber se o indivíduo realmente acredita em Deus ou em Jesus, ou seja, em qual força maior, qual nome que se use para essa mesma força, o indivíduo ele só realmente tem essa fé quando os atos dele condiz com os ensinamentos do Evangelho, da espiritualidade. Ele só tem verdadeiramente uma fé quando ele esparge em si a bondade em direção ao outro. E aí Emmanuel vem refletindo sobre isso. Porque se pararmos para pensar, meus irmãos, Jesus, no nosso conceito, é o maior ser que desceu aqui na Terra. E fez prodígios, fez milagres, fez muita coisa.
mas tudo que ele fez não foi em relação a ele, não foi para benefício dele, mas foi para benefício do outro. Logicamente, sempre quando nós ajudamos uma outra pessoa, nós também estamos ajudando a nós mesmos, porque existe uma lei de ação e reação do universo que nos diz que tudo que nós ofertamos ao universo, o universo devolve para nós na mesma intensidade. Então, se procuramos praticar o bem, nós vamos colher esse bem. Se fazemos o mal, vamos atrair para nós também essa energia negativa. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu planto feijão, eu colho feijão. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Então, se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Mas o princípio da caridade, do bem ao próximo, é o princípio da demonstração da fé viva, da fé dinâmica. Vamos ver então o que o nosso amigo espiritual nos diz aqui. Poderes ocultos. Ele traz aqui uma epígrafe de uma passagem que está em Marcos, no capítulo 6, no versículo 56. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam, tocavam em Jesus. Aí Emmanuel vem refletindo. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confiram posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem pelos propósitos, belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Lindo um texto de Emmanuel, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui, meus amigos. Primeiro, esse trecho de Marcos mostra o impacto que Jesus provocou na época. Porque Jesus ele era um fenômeno vivo, um fenômeno mediúnico vivo. A mediunidade de cura dele era extraordinária. E a espiritualidade nos diz que ele curou muitas pessoas para poder chamar a atenção das pessoas para o que ele tinha para dizer. Porque, infelizmente, os seres humanos são muito displicentes, são muito despercebidos em relação às coisas eternas, às coisas essenciais. Nós nos distraímos com muita facilidade. Acredito que se Jesus chegasse hoje aqui
no planeta, talvez nós não perceberíamos que ele estava se ele não começasse a fazer fenômenos, porque ainda cultivamos essa ilusão da mente com as coisas fúteis e ainda não nos dedicamos por inteiro às coisas essenciais da vida. Então, na época de Jesus, há 2000 anos, se Jesus apenas começasse a falar, tinha muitas pessoas que não iam ouvir, não ia nem parar para ver, quem está falando aí? Ah, é Jesus, filho de José, o carpinteiro? Ah, isso aí não... Ia prosseguir nas suas ambições, nas suas lutas pelas coisas mundanas. Então Jesus, ele veio com essa faculdade, ele tinha essa faculdade de cura, não só para curar, para fazer o bem aos outros, mas também para chamar a atenção das pessoas, que as pessoas ficavam impactadas. Porque tinha um cego de nascença, ele passava os olhos, cuspia no chão, misturava a saliva dele com o barro, passava aquilo nos olhos e ele voltava a enxergar. Nunca tinha enxergado. O outro, um paralítico, ele impunha as mãos e aquilo reestruturava os órgãos, os ossos, as células e voltava a andar novamente. Então, inclusive, tem uma passagem sobre esse paralítico que é muito bonita, é uma passagem cinematográfica. Existe um filme sobre Jesus que, para mim, é o melhor filme que eu já assisti sobre Jesus e eu recomendo a qualquer um assistir. É um filme antigo, chamado Jesus de Nazaré. É um filme longo, dura mais ou menos 5 horas de filme. Mas para mim aquele filme ele é fantástico. O ator do filme, ele incorpora realmente a figura de Jesus, ele traz uma expressão mediunizada o tempo todo enquanto ele estava encenando. Então é um filme muito bem construído. E logicamente toda obra cinematográfica, o diretor, o autor, ele segue aquele roteiro, aquela espinha dorsal da história real, no caso do Evangelho, mas ele vai moldurando também com outras coisas, que é fruto da própria criatividade, da poética dele, para que o filme fique bonito. Então nessa passagem de um paralítico, naquela passagem que Jesus estava dentro da casa de um discípulo, pregando, e de repente eles sobem com um indivíduo paralítico na maca e passa por cima do telhado e desce pelo telhado e para na frente de Jesus. Essa passagem é muito bonita no Evangelho. E no filme eles emolduram isso, né? E é muito bonito quando nesse filme eles colocam o paralítico ali, né? E Jesus chega perto dele e olha nos olhos dele e fala assim: os seus pecados estão perdoados. E isso causa uma certa comoção, né? Quem é ele para perdoar pecado e tal? E aí Jesus vira e fala, né? Para que vocês acreditem no Filho do Homem, né? Como ele se denominava, né? Qual é mais fácil, né? Tipo assim, perdoar um pecado ou fazer um paralítico andar, né? E ele pega e fala assim: levante e ande. E o paralítico ele vai levantando e começa a andar, e o povo fica impactado. Primeiramente, algo curioso é que Jesus, quando ele curava, ele olhava o interior do indivíduo. E ele percebia que aquele indivíduo já estava preparado para a cura, já estava com o seu psiquismo aberto para aquela energia de cura que emanava do Mestre. Porque teve momentos, em alguns lugares que Jesus pregou, e ali não ocorreu quase nada. E no Evangelho fala porque ali as pessoas não tinham fé, não acreditavam no que ele estava falando. Então, até para o Mestre promover determinadas curas, renovação celulares nos corpos físicos, era necessário que aqueles seres que estavam ali já estassem abertos para essa energia de Jesus, para ser curado, porque senão a energia ia vir e passar e ir embora. Então Jesus promoveu muito impacto com essas curas, tanto físicas quanto emocionais também nas pessoas, e esses fenômenos fizeram ele ser o centro das atenções. Ou seja, as pessoas voltaram e falaram: peraí, deixa eu prestar atenção nesse indivíduo aqui, porque o que está fazendo ninguém nunca fez. Então vamos ouvir o que ele tem para falar, porque deve ser algo verdadeiro para fazer o que ele faz. E então por isso que Jesus provocava esses fenômenos, para o povo olhar e ouvir a mensagem dele, que é a mais importante.
Porque a missão mais importante de Jesus não foram os fenômenos, foi justamente a mensagem libertadora dele, libertadora consciencial, a mensagem de renovação mental do Evangelho. Então, a gente percebe que realmente Jesus, ele movimentou multidões, mas com o propósito não de curar corpos físicos apenas, mas de curar almas, de fazer as pessoas abrirem a mente para algo superior. E aí Emmanuel, ele continua aqui. Ele inicia, Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos, que lhes confira posição de evidência. O que vem falando aqui? Que muitas vezes nós entramos na seara espiritualista, estudando os livros, procurando praticar as práticas religiosas, os templos, é sempre muito ansioso em desenvolver esses potenciais que Jesus tinha. Desenvolver esses potenciais de cura, de magnetismo e tal. Emmanuel continuou: comumente em tais circunstâncias enchem-se de afirmativas de grande alcance, ou seja, eu quero fazer isso, eu quero movimentar essas energias, as pessoas, a comunidade, e que tudo é muito louvável, porque o ideal é muito nobre. Mas que Emmanuel vem falando aqui é que é necessário, antes de tudo, antes de qualquer ação externa, que a gente esteja muito atento às nossas reformulações internas, que o nosso olhar para fora não seja maior do que o nosso olhar para dentro. Que sempre quando nós vamos iniciar um grande trabalho, temos que saber se estamos fazendo esse trabalho primeiramente dentro de nós. Como falarmos de perdão e de caridade se internamente ainda não estamos iniciando essa caminhada do perdão e da caridade? Então Emmanuel vem chamando a atenção de todos nós que procuramos seguir o caminho com o Cristo, que esse caminho ele é exterior e interior ao mesmo tempo. É o chamado autoconhecimento. O autoconhecimento é nós sondarmos onde estão os nossos sentimentos verdadeiros quando nós estamos vivenciando as situações da nossa vida. Qual é a tonalidade da nossa vibração no dia a dia? Quais são os pensamentos que estamos cultivando durante o nosso dia? Quais são os sentimentos que estamos alimentando no nosso dia? Esses sentimentos e esses pensamentos estão baseados na lei de amor, que é a lei de Deus, que é a principal lei de Deus, porque nós podemos citar várias leis que existem no universo. A lei do trabalho, a lei da adoração, da oração, da adoração que existe também, a lei do descanso também, mas todas essas leis, ela está assentada na lei de amor, que é a principal. Quando João Evangelista fala que Deus é amor, ele está querendo dizer que o universo todo funciona no amor. Ele só funciona por causa do amor que existe, que é essa energia que permeia tudo. Então, será que nós, que estamos estudando o Evangelho, nós estamos procurando experimentar essa energia de amor dentro de nosso coração? É isso que Emmanuel vem falando aqui. Porque essa é a vivência. Nós não precisamos falar nem que acreditamos uma coisa ou acreditamos a outra, mas desde que nas nossas práticas representam essas leis, a nossa vivência, E aí ele continua aqui: o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade,
devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Notoriedade é a questão de ficar sendo conhecido, ou seja, pelas massas. Nós estamos aí em épocas de eleições, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E a gente percebe como que é importante que o indivíduo ele conserve sempre os seus princípios, as suas convicções em toda parte onde ele estiver. Independente da situação social, de notoriedade que ele estiver, é importante que ele conserve esse estado de espírito sincero com a sua própria consciência. Porque, meus irmãos, quando nós partirmos para o lado de lá, a única coisa que vai ficar é o nosso estado consciencial. É o nosso conhecimento que adquirimos, é os nossos sentimentos que desenvolvemos, é o nosso estado de paz interior. Isso vai fazer a grande diferença. Qualquer conquista que podemos ter no mundo, essa conquista um dia ela vai passar. Nós vamos ter que deixá-las. Seja conquista financeira, seja conquista de poder, seja conquista de fama, qualquer conquista que for mundana, ela não é para sempre, ela não dura para sempre, porque ela um dia vai ter que ser deixada aqui. O que realmente é eterno, que acreditamos, são as nossas conquistas interiores, são as conquistas da alma, das nossas emoções. Se o indivíduo ele percebe que ele conseguiu deixar um estado emocional negativo, que ele cultivava durante anos, às vezes de mágoa, de raiva, de rancor, de revolta, e ele percebe que ele conseguiu mudar um pouco essa tonalidade desse sentimento, se tornando um indivíduo mais brando, se tornando um indivíduo mais tolerante, mais equilibrado, mais consciente das suas ações e das suas palavras. Se esse indivíduo percebe que ele conseguiu fazer essa reformulação, mesmo que lenta, porque ela é lenta, ela não é da noite para o dia, mas se ele percebe essa conquista, essa é a realização interior que ele vai levar. Essa é a única realização que vai lhe trazer paz de espírito, porque ele vai se sentir bem consigo mesmo. Puxa vida, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem. Então esse trabalho interno, ele tem que estar sempre presente em qualquer trabalho externo que o indivíduo vá realizar. Seja dentro da religião, seja na política, seja no mercado, seja em qualquer lugar. É importante que ele preserve essa consciência tranquila, esse coração pacificado e essa conduta reta. E aí Emmanuel continua, meus irmãos. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Olha bem, ele continua aqui, ó. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino. Jesus promoveu tantos milagres na palavra do Evangelho, que na verdade são forças que ele tinha internas, que a ciência vai cada vez mais descobrindo como funciona isso. Ele promoveu tantos fenômenos físicos mesmos, mas no dia da própria crucificação ele se deixou crucificado. Ele poderia ter se libertado daquela situação de ser preso e depois crucificado. Mas por que ele não se libertou? Veja bem, meus irmãos, o que Jesus fez não foi pouca coisa em termos de fenômenos. Não vamos falar nem em questão de emancipação consciencial e espiritual aqui na Terra, mas em termos de fenômenos físicos. Jesus multiplicou pães para milhares de pessoas. De alguma forma acreditamos que ele manipulou aquela matéria ali para aqueles pães e peixes darem para
alimentarem milhares de pessoas que estavam presentes ali, estavam com fome. A força magnética conseguiu manipular aquela matéria. Jesus andou sobre as águas e nós sabemos que pelo peso que um ser humano tem, não é possível que ele ande sobre as águas, ele iria afundar. Ele andou. De alguma forma ele manipulou ali aqueles eventos, aquelas forças gravitacionais que puxam todos nós para o centro da Terra, para que o seu corpo se tornasse tão leve, capaz de andar sobre as águas. E isso no nosso conceito. Jesus curou aquela mulher que estava com hemorragia há muito tempo, de uma forma extraordinária. Ele estava passando e a mulher, com o psiquismo aberto para a cura, de acordo com aquilo que nós dissemos anteriormente, ela pensava, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E Jesus passando no meio daquela multidão, de repente a mulher vai e toca nas vestes dele. Na hora que ela toca, o fluxo de sangue para, a hemorragia para. E Jesus na hora sente e fala, alguém tocou em mim. E quem estava do lado dele fala assim, mestre, está todo mundo tocando no Senhor, está todo mundo apertando, essa multidão de gente. Fala, não, alguém tocou em mim de forma diferente, porque eu senti poder sair de mim. E ele vira para a mulher e fala assim, mulher, a sua fé te curou. Porque ela estava totalmente aberta à energia dele. Mas a energia dele estava emanando em toda parte. Quem chegava perto de Jesus era tocado pelo seu magnetismo. Então esse homem ele promovia muitos fenômenos na matéria física mesmo. Então, como que a gente pode perceber e entender que ele não usou esse poder que ele tinha para se livrar da prisão e da crucificação? Se ele quisesse, ele tinha se livrado, com certeza. Se Jesus quisesse, ele poderia ter se libertado da prisão e da crucificação, mesmo sem fazer fenômenos. Porque ele era um cara muito conhecido e as pessoas estavam seguindo. Doutores da lei da época chamavam Jesus de rabi, para perguntar algumas coisas, de mestre. Mas Jesus ele foi fiel à sua consciência profunda quando ele disse que era o Filho de Deus, quando ele disse que estava em união completa com Deus, e isso, que ele era o Messias. E isso para os judeus da época era uma heresia completa. Mas ele assumiu essa postura mesmo sabendo que ele seria morto. Na verdade, o que nós percebemos é que Jesus já previu tudo isso. É claro no Evangelho. Inclusive na hora que ele estava, momentos antes de ser preso, ele estava orando, e ele, achando que os discípulos estariam orando junto com ele, os discípulos estavam todos dormindo, e isso é uma simbologia maravilhosa. Nos momentos mais sérios, nos momentos mais graves, onde muitas vezes o Cristo pede de nós força e atenção, e estado de alerta, vigilância, nós dormimos. Nós dormimos nas distrações do mundo. Nos momentos mais difíceis que ele exige de nós, nós dormimos. Mas Jesus, mesmo vendo os discípulos dormindo, Jesus ora. E naquele momento da oração que ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Esse sofrimento que ele ia passar, mas logo depois ele fala, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus transpira sangue. Ele sente praticamente tudo que ele iria passar ali daí a poucas horas depois. Tanto a humilhação moral, o menosprezo, o abandono de muitos, mas ele sente isso tudo, mas ele, na hora, ele transcende o ego que faz o pedido e deixa que o self, deixa que o espírito imortal, o espírito eterno, que já sabia de todo aquele contexto, se manifeste e fale que seja feita a vontade do Pai. Então, Jesus ele poderia ter se libertado desse sofrimento, mas ele preferiu não se libertar, porque naquela hora, inclusive falam para ele, para falar o que era verdade, tal, em vários momentos quando ele estava preso, ele fala assim, tudo que eu falei,
as pessoas já ouviram, pergunte àqueles que me ouviram. Ele já sabia que ali agora era um outro patamar de testemunho que ele iria dar, para deixar a mensagem cravada aqui na terra, em nossa sociedade, do Evangelho, do perdão e da renúncia. Ele teve a fase de curas físicas, curas espirituais, de pregações, movimentando multidões. Ali naquele momento agora era a fase do testemunho. Dele mostrar que o poder dele era tanto que nem a morte era capaz de combatê-lo. Mostrar que ele tinha mais poder sobre a própria morte física, que é o que ele provou. Porque no terceiro dia, depois da crucificação, ele apareceu aos discípulos. A gente percebe muitas vezes a sociedade exaltando muito a crucificação de Jesus, a dor, o sofrimento. Mas às vezes não se fala tanto nas mídias, nos cinemas, nos filmes, a ressurreição de Jesus. Ou seja, a vitória dele sobre a morte física. Que é a maior mensagem dele é essa. De que quem se dedica ao ministério, ao evangelho, na vivência diária, está superando a própria morte. Porque está criando órgãos para a vida eterna. O que é isso? O que é criar órgãos para a vida eterna? Quando nós desenvolvemos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para coisas mais nobres, para coisas mais elevadas, nós estamos desenvolvendo o patrimônio do Espírito, do nosso Espírito, que vai fazer uma grande diferença quando nós partirmos. Se nós ficamos apenas na matéria, não que as questões físicas não sejam importantes, o cuidado com o corpo e outras coisas mais, tudo são coisas de Deus também. Mas se nós permanecemos estacionados nas sensações, nós não estamos desenvolvendo os patrimônios espirituais superiores, que são os sentimentos nobres, os pensamentos elevados. Então Jesus ele veio mostrar que quando nós estamos nesse caminho de sublimação dos instintos para emoções e dessa para sentimentos, nós estamos conquistando a vida eterna. Nós estamos nos colocando aptos a viver na vida eterna. Na oração de Francisco de Assis, ele diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Não é? É muito interessante esse estudo sobre a sublimação. A palavra sublimação vem, na verdade, até em campos científicos, como a psicanálise freudiana, quando ele diz que existem mecanismos que algumas pessoas conseguem fazer de sublimar instintos animalescos, vamos dizer assim, em especial da libido, instintos da sexualidade, que é uma base da psicanálise, né, a energia da libido, que algumas pessoas conseguem sublimar essa energia da libido para ações mais superiores no campo do pensamento e no campo do sentimento. Então muitas pessoas pegam essa energia e dedicam e canalizam essa energia para a arte, para a pintura, para a dança, para a música, ou para a religião, na pregação, no fenômeno mediúnico, ou na ciência, no desenvolvimento dos laboratórios, nas vacinas, das pesquisas científicas, seja no trabalho, seja na arte, seja na religião. O ser humano ele tem esse potencial de sublimar as suas energias ainda físicas em energias espirituais. Isso é uma verdadeira alquimia que cada um faz dentro de si mesmo e que eu vejo que é o nosso grande propósito aqui na Terra, o propósito da sublimação espiritual, da alquimia interior, da reforma íntima, de transmutar essas energias densas em energias superiores. Pegando o campo de estudo oriental, quando fala dos chakras, é ativar os chakras superiores, que é o chakra do coração cardíaco, que é o chakra das emoções, o chakra laríngeo da comunicação, da verbalização, o chakra frontal do conhecimento, o chakra coronário
da intuição espiritual, da conexão com Deus, da conexão com a espiritualidade superior. Então, o indivíduo, à medida que ele vai se esforçando nesse processo, ele vai sublimando as suas emoções, os seus sentimentos e as suas sensações. E assim ele vai encontrando mais paz interior, porque as questões físicas não o afetam tanto mais. Afetam dentro do limite do corpo, porque estamos em um corpo e temos que respeitar as necessidades do corpo. É importante. Isso também é sagrado. Mas durante a evolução nós vamos criando outras potencialidades que nos trazem muito prazer existencial, que nos trazem um sentido de individuação na linguagem de Carl Gustav Jung, um sentido de percebermos quem nós somos de verdade, o ser espiritual que somos nós. Mas aí Emmanuel vem continuando, vamos continuar na reflexão aqui. Jesus, então, mesmo fazendo todas essas curas, naquele momento ele preferiu deixar, e preferiu se imolar, preferiu se deixar crucificar, para mostrar, para mais uma vez ensinar o poder do Espírito sobre a matéria. Aí ele continua: havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Algo aqui interessante que tem nessa passagem de Emmanuel, meus amigos, quando ele fala que, havendo cumprido a lei sublime de amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade. Existe uma palavra que é usada muito nas religiões, que é a palavra entrega, entregar-se ao Cristo, entregar-se a Deus. Essa palavra entrega é importante ser bem entendida, né? O que é a verdadeira entrega espiritual? O que é entregar-se a Deus? É deixarmos de estarmos escravos da nossa própria mente, que só pensa nas coisas do mundo. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles rodam o tempo todo nas preocupações mundanas, nas preocupações, seja financeiras, pessoais, seja em qual campo for. E muitas vezes nós ficamos presos a essas preocupações, que são frutos, às vezes, de convicções que herdamos, que incutimos, que são falsas muitas vezes, ou de preconceitos, e nós ficamos rodando em torno desses preconceitos, desses conceitos, dessas convicções que são baseadas na ilusão do mundo. Isso tira a nossa noite de sono, faz a gente entrar em depressão, entrar em processo de estresse, porque nós estamos colocando o nosso coração, as nossas expectativas todas nessas questões do mundo. Os orientais chamam o mundo de Maya, que é uma ilusão aos nossos olhos. E nós ficamos rodando como um ciclo vicioso nessas ilusões. Quando nós resolvemos nos entregar à espiritualidade, a Deus, de uma forma profunda e sincera, é quando nós vamos deixando esses anseios mundanos um pouco de lado e vamos permitindo que a vontade de Deus se faça através de nós. É uma linguagem subjetiva que estamos usando, mas também é muito real. Quando nós vamos para um trabalho espiritual ou profissional, ou em qualquer parte, quando a gente procura permitir que as energias de Deus passem através de nós, quando nós percebemos que todo o bem que nós estamos fazendo, nós estamos apenas canalizando energia que vem do nosso Pai, o nosso ego diminui. A gente percebe que não é a gente que está fazendo. As grandes obras não somos nós. Nós somos apenas um pequeno colaborador das energias universais que estão agindo através de nós.
O que nós fizemos é apenas nos afinar com essas energias espirituais, essas energias cósmicas. Nós estamos apenas fazendo uma entrega de permissão que essa energia que comanda o universo todo começam a agir através de nós. Daí nós percebemos que todos os grandes homens e mulheres que passaram por aqui e fizeram grandes obras, nunca falaram deles mesmos, que eram obras deles. Sempre falaram que as obras eram de Deus, que Deus estava atuando através deles. Nesse sentido, a gente permite que o eu mais profundo se manifeste, porque não tem o ego com suas vaidades, com seus melindres, com seus orgulhos, entravando esse processo. Quantas vezes uma mágoa em relação a alguém nos impede de fazer um nobre trabalho, um grande trabalho? Às vezes a pessoa entra em uma determinada religião e ali pode desempenhar uma grande tarefa ali dentro para ajudar as pessoas, mas de repente, por causa de algum melindre em relação a alguém que esteja ali, a pessoa se desilude com aquela prática e sai. Então, se o indivíduo de repente ele percebesse que o ideal está acima, muitas vezes, do ego das pessoas, da opinião das pessoas, ele vai perceber que essa força ela é muito maior e ele continua o trabalho. Quantas pedradas no sentido figurado, quantas maledicências, imaginem, Chico Xavier não recebeu, principalmente no início da mediunidade, do fenômeno mediúnico, no trabalho com a caridade, com a psicografia. Chico Xavier foi atacado de várias maneiras, mas ele continuava. Ele usava essas pedras que ele recebia para construir degraus da sua própria ascensão espiritual. Madre Teresa de Calcutá, quantas pedras ela não deve ter recebido quando ela deixou um trabalho onde ela estava, no convento, e foi para Calcutá cuidar daqueles doentes, que nem cristãos eram. E quando chegavam perto dela e falavam assim: qual é a sua religião, madre? Porque eles estavam preocupados, achando que ela estava querendo convertê-los. E ela dizia assim: a minha religião é o amor. Então, esses seres, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, no seu contexto social, lutando pela igualdade, lá nos Estados Unidos, entre negros e brancos, foi assassinado. Mas até o último momento ele não desistiu, ele lutou. Porque o ideal falava mais alto dentro dele. Então o que a gente percebe que o benfeitor espiritual Emmanuel vem falando aqui, é que Jesus ele vivia pelo ideal de levar a mensagem de Deus aos corações daqueles que estavam ali ao redor dele, de levar a mensagem através da palavra e através do exemplo. Ele era puramente um canal de Deus, ele era um médium de Deus, Jesus. E todos nós, quando escolhemos esse caminho, nós percebemos que existe uma força maior que começa a atuar através de nós. É só fazermos a escolha da entrega, de deixarmos um pouco os nossos anseios personalistas e nos dedicarmos ao trabalho com leveza, com alegria, percebendo que o trabalho não é nosso, mas que nós somos um canal. Nesse sentido, nós somos protegidos pela espiritualidade, por essas forças. Pode vir pedrada de todo jeito, mas nós percebemos uma proteção, porque nós estamos nos predispondo a trabalhar em prol da espiritualidade, em prol do bem. Então esse caminho é um caminho muito bonito, é um caminho interno e um caminho externo. Para ir fechando o nosso estudo, meus amigos, Emmanuel, no último parágrafo, ele coloca aqui assim: é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros,
e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje ou amanhã. É importante entender bem o que Emmanuel está querendo dizer aqui. Ele não está querendo dizer que temos que nos acabar para poder ajudar os outros, porque existe às vezes essa incompreensão errônea. Algumas pessoas em prol da caridade se arrebentam emocionalmente porque entram em contato com muitas dores, mas não tem uma estrutura interior para suportar aquelas dores. E às vezes a pessoa acaba ficando doente também. Se nós vamos tirar uma pessoa do pântano, a gente tem que estar com o pé muito firme na terra, porque senão a gente pode cair no pântano e também ficar atolados ali. No campo emocional é a mesma coisa. A caridade, ela não pede, a prática do bem não pede aquele sacrifício de destruir a própria vida e entrar em processo de depressão igual aquele outro, mas pede o sacrifício no sentido real dessa palavra sacrifício, que na sua etimologia significa sacro ofício, ofício sagrado. Então, o sacrifício que Jesus pede de nós, pelo que percebemos, é quando nós nos dedicamos ao trabalho espiritual de uma forma sagrada. Nós encaramos aquilo com seriedade, nós encaramos aquilo com entrega, percebendo que aquilo ali realmente vai fazer uma diferença na nossa vida. Fazemos com cuidado, fazemos com carinho, seja qual trabalho for. Seja um trabalho de darmos uma palavra para alguém que está precisando de ouvir, seja uma palavra de prestarmos o nosso ouvido para alguém que esteja precisando de falar, seja um trabalho de levar uma comida para aquele que está com fome, levar uma roupa para aquele que está com frio, levar uma presença para aquele que está sozinho. Não importa o que fizermos, mas que cada ato desse seja feito de forma sagrada, de forma cuidadosa, de forma carinhosa, seja plantando um alimento para levar para alguém. Tem agricultores que a gente percebe o cuidado que tem no manejo com a terra. Pode estar plantando uma alface, mas planta aquilo com tanto carinho, porque dessa forma o nosso trabalho ele é de fazer o bem ao outro, mas também ao mesmo tempo nós estamos fazendo o bem a nós mesmos. Porque o amor ao outro, ele está sempre unido ao alto amor, o amor a nós mesmos. Porque se eu não vou construindo esse estado de paz dentro de mim, eu não vou conseguir levar essa paz para o meu irmão, para o meu amigo. Então é importante que os dois caminhos aconteçam simultaneamente. Quando nós estamos no trabalho, nós sabemos que aquele trabalho é para ajudar o outro e ajudar a nós mesmos também. Nós, por exemplo, que estamos no trabalho espírita, espiritualista, a gente percebe como que isso é importante para o nosso crescimento, como que nos fortalece. Nós temos essa reunião toda quarta-feira de estudos que realizamos, e como que esse estudo nos fortalece o coração. Até o sono fica melhor. Já falei com alguns irmãos, sempre na quinta-feira eu acordo com muita energia e eu percebo que essa energia foi absorvida no estudo, no trabalho espiritual. Então, seja um estudo, seja uma assistência fraterna, uma assistência social, seja de qual forma for. Quando nós nos dedicamos a algo de uma forma sagrada, de uma forma colocando amor naquilo ali e nos colocando abertos para que a espiritualidade maior haja através de nós, nós percebemos que essa energia ela vem deles e vão até as pessoas, mas também fica um pouco em nós também. Porque quando nós passamos por um campo, por um jardim muito perfumado de flores, quando a gente sair, aquele perfume fica ainda em nós. Quem fala isso é o Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Nós carregamos esse perfume do jardim de flores que nós passamos. Então, quando nós nos colocamos a trabalhar com o Cristo, com o Senhor, com a espiritualidade, com os benfeitores espirituais,
As energias que chegam de paz, de força, de esperança até aqueles que estão ao nosso redor, ficam em nós também, porque estão passando através de nós. Na verdade, nós vamos purificando esse canal que somos todos nós, canal da espiritualidade, para cada vez essas energias passarem com mais naturalidade. Mas por que obstrui às vezes esse canal mental, que não deixa essas energias fluírem, essas energias da divindade, de Deus fluírem através de nós? São os nossos resquícios mentais, as nossas resistências mentais, que muitas vezes nós cultivamos diariamente. São pensamentos mórbidos, pensamentos condicionados, compulsivos, repetitivos, pensamentos negativos que muitas vezes nós cultivamos, que impedem que quando nós nos colocamos no trabalho, essas energias fluem. Pensamentos de mágoa que nós vamos cultivando, lembrando o tempo todo aquilo que fulano me fez, aquilo que cicrano me fez, aquilo que aconteceu ontem, ou um mês atrás, ou um ano atrás, ou 20 anos atrás, porque por incrível que pareça, tem pessoas que carregam uma mágoa durante 20 anos, às vezes a vida toda. Olha que peso psíquico que esse indivíduo carrega. Isso impede que as energias fluam. À medida que o indivíduo vai exercitando o processo do perdão, desde que seja lento, o processo do desapego também, ele vai limpando o seu psiquismo dessas energias, desses entulhos. Ele vai limpando, e quanto mais ele vai limpando, ele vai renovando com pensamentos positivos, com pensamentos de amor, de perdão. E aí, quando ele se coloca num trabalho espiritual, seja qual for, os espíritos de luz vão encontrar através dele um canal mais limpo, cada vez mais afinado para transmitir para os seres humanos aquilo que eles querem transmitir. Então a gente percebe que é um trabalho devagar, é um trabalho lento, é um processo de autoaprimoramento devagar, que conjuga o trabalho externo, a prática da caridade, o amor na prática, dinâmico, e ao mesmo tempo um reprocessamento interno, ou seja, uma reformulação dos nossos próprios conceitos, das nossas próprias convicções. Meus irmãos, vamos ficando por aqui no estudo de hoje. Gostaria de agradecer muito aos amigos que nos assistem, que prestam atenção nas reflexões, esses amigos que a gente percebe que vai trazendo energias positivas, que vai fazendo com que a gente perceba um pouco essa família universal da qual Jesus disse, essa família que somos todos nós seres humanos. Estamos vivendo hoje em dia épocas muito difíceis, dias muito difíceis em todos os campos da sociedade. Percebemos uma certa polarização muito grande nos conceitos, muitas brigas, muitos desafios, muitas discussões, muitas divisões. Mas acreditamos que Jesus e o seu Evangelho, e a mensagem do Evangelho, que não veio para um povo apenas, nem para uma religião apenas, mas veio para o ser humano, é uma mensagem universal. O Evangelho é um tratado universal de bem-estar. Acreditamos que quanto mais nós vamos nos aprofundando em mente, em alma, em consciência, nos princípios do Evangelho, esse Evangelho tem o poder de dissolver essas divisões e ir trazendo a união. Acreditamos que tudo que vem de Deus traz união e não divisão. Deus é aquele que une, porque na verdade Deus é aquele que sustenta todo o universo unido, o planeta unido, as galáxias unidas. Deus é essa força inteligente que está em tudo. Então, quando nos conectamos a essa força,
nós vamos aumentando o nosso olhar e vamos percebendo que quanto mais a espiritualidade se fazer presente, mais união na humanidade haverá. União entre os povos, entre as nações e dentro de um país também. A união é a representação de Deus. Todos olharmos como irmãos é uma grande manifestação de que estamos vivenciando o Evangelho vivo. Independente da raça, da religião, da classe social, do grau intelectual, se olharmos todos nós como irmãos, é porque já estamos percebendo a mensagem de Jesus. Francisco de Assis dizia que até os animais eram irmãos, então todos nós estamos em Deus. Muito obrigado a todos os irmãos e que possamos continuar nessa caminhada do Evangelho com confiança, com esperança e com bastante paz no coração. Fiquem com Deus, muita paz.